Então, pessoal, como eu já tinha prometido, né, eu enviei há pouco por e-mail o material referente aí aos trabalhos, né, a apresentação dos trabalhos, com as datas e a data da nossa primeira avaliação, tá? Passando aqui só rapidinho, porque não tem muito mistério. Os temas são esses, tá? São 8 temas, naturalmente são 8 grupos. A divisão dos grupos, então, ela vai ser feita seguindo a ordem alfabética, tá? O número de participantes, ele é basicamente o número de integrantes aí do período de vocês dividido por 8, podendo variar um aluno a mais ou a menos, tá? Não mais do que isso, por grupo. E eu vou deixar aí como para fazer essa divisão, eu vou pedir aí a Maria Clara para poder fazer essa separação dos grupos para mim, ok? E me enviar aí essa relação logo que possível, de preferência aí até o final dessa semana, se for possível. Maravilha. Então, os temas são esses. Basicamente, o objetivo desses temas, desses cursos, desses assuntos, é passar para os colegas de vocês noções básicas e complementar aquilo que nós vamos falar em imagem até o final desse semestre, tá? Existem critérios de avaliação para esses trabalhos, os critérios são bem claros aí nesse slide. A qualidade do material, o tempo de apresentação são 15 minutos. Esse tempo é um tempo, geralmente, que é permitido quando você vai fazer a apresentação de um tema, de um painel em um congresso. Na maioria das vezes é disponibilizado 15 minutos por tema. Então, é uma forma até de vocês treinarem a apresentação de determinado tema num intervalo de tempo tão curto, que são só 15 minutos. Né? Entrega do resumo, eu peço que vocês façam um resumo daquele tema a ser apresentado. Esse resumo vai ser entregue para mim e para os colegas de vocês, né? Vocês podem fazer uma impressão, né, um arquivo em PDF e me enviar por e-mail, e também uma cópia da apresentação que vai ser feita. Tanto o resumo quanto a apresentação em PowerPoint, elas têm que ser enviadas até 48 horas antes da apresentação. Então, tem as datas aí no final, vou mostrar para vocês. 2 dias antes, eu tenho que receber esse material, ok? Obviamente, isso também é um critério de pontuação. Depois de cada apresentação, dependendo do tema, dependendo do contexto, eu posso fazer algumas perguntas aos demais integrantes que não apresentaram. Então, eu seleciono quem vai fazer a apresentação na hora e as outras pessoas eu posso eventualmente fazer algumas perguntas se eu achar isso pertinente. A apresentação, então, vão ser feitas 4 apresentações no dia 28 de julho, tá? E 4 apresentações no dia 4 de agosto. Ok? Então, são 2 semanas seguidas de apresentação. E na próxima semana, no dia 10 de agosto, é a data da nossa primeira avaliação. A avaliação é na terça-feira, tá? Não vai ser na quarta-feira, no dia das aulas, porque pelo cronograma, né, oficial da faculdade, as nossas atividades, se fossem presenciais, né, elas estariam marcadas na terça, então a avaliação, para a gente não ter nenhum tipo de problema, a avaliação vai ser feita no dia e no horário da aula, então no dia 10 de agosto, às 13h30, tá? 1h30 da tarde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu passo isso, a gente vai discutindo à medida que as dúvidas forem aparecendo. Sim, o apresentador é escolhido por mim, tá? Eu escolho o apresentador. Quando que eu escolho? Na hora da apresentação, tá? Muito bem.
Deixa eu colocar então a aula de hoje. Vamos carregar aqui. Hoje eu achei interessante, ainda tem mais 2 aulas no módulo de neuroimagem. Mas eu achei que seria interessante a gente fazer uma pausa só na aula de hoje e depois continuar com o tema nas 2 aulas seguintes. Porque os 2 próximos conteúdos de neuroradiologia, eles exigem, vamos dizer assim, um conhecimento maior daquilo que a gente já falou até o momento, tá? São aulas que são um pouquinho mais extensas, né? Com conteúdo um pouco mais complexo. Nada muito diferente do que aconteceu até agora, mas exigem um pouquinho mais de domínio aí na parte de neuroradiologia. E por esse motivo, eu peço que vocês façam a revisão das 2 primeiras aulas de neuroradiologia para a semana que vem, quando a gente for falar sobre o próximo tema, vocês estejam familiarizados, principalmente com a terminologia técnica em tomografia e ressonância, que eu já mostrei para vocês, tá? E relembrando também as características de imagem em ressonância, da imagem com ponderação em T1, em densidade de prótons, né, em T2, para vocês aproveitarem ao máximo o conteúdo na semana que vem. Então, hoje o tema da aula são as fraturas de extremidades, que é um tema extremamente importante, um tema extremamente relevante. Dificilmente vocês vão deixar de avaliar algum exame com paciente com suspeita de fratura, né? Isso é uma situação muito comum, independentemente da especialidade que vocês escolherem. Lógico que, quando a gente fala de ortopedia e traumatologia, essa é uma situação extremamente corriqueira, mas mesmo para os outros colegas e para vocês, até antes de formarem, é uma situação que é interessante vocês terem um domínio, né? Então, fazendo uma revisão rápida aí sobre a anatomia óssea, quando nós estamos falando de tecido ósseo, nós estamos falando então de um tecido que é formado por uma matriz de colágeno com deposição de cristais de hidroxiapatita. Esse tecido, então, ele tem uma divisão anatômica entre córtex e medular, com características também específicas. Então, nós chamamos de osso cortical, aquele osso mais denso, compacto, e no interior o osso trabecular esponjoso, que é o osso mais poroso e que tem um formato específico, né? O próprio nome esponjoso já explica isso muito bem. Existem, então, como vocês já estudaram isso, 2 padrões de crescimento ósseo. Um que ocorre por ossificação endocondral, através de uma matriz cartilaginosa, e outra intramembranosa, onde a ossificação ela ocorre dentro de uma estrutura já mesenquimal. Então, aí é uma representação gráfica rápida, né, só para vocês relembrarem. Quando nós estamos falando dos ossos longos, o padrão de crescimento ou de ossificação é o endocondral. Nós temos um centro de ossificação primário, que é localizado na região diafisária, e os centros de ossificação secundários, que estão em localização epifisária, sendo separados, então, pela placa de crescimento, ou pela fise, que é o local de proliferação condroblástica e que então, permite em que haja o crescimento ósseo em seu maior eixo, que é o eixo longitudinal. O outro padrão de ossificação é a ossificação, então, intramembranosa, que vocês também já estudaram. Existe um tecido, um tecido mesenquimal, que começa, então, a sofrer proliferação
de osteócitos, de osteoblastos, e eles então vão depositando os cristais de hidroxiapatita, um emaranhado vascular de permeio, para formar então o osso compacto, né? Padrão de ossificação intramembranosa, o osso cortical mais compacto, como é o caso, por exemplo, do crânio, né? O grande exemplo, as clavículas, as escápulas, quer dizer. Então, isso tudo é padrão de ossificação intramembranosa. Uma característica muito importante do tecido ósseo é a biomecânica óssea, e diz respeito à capacidade do tecido ósseo em suportar os diferentes tipos de carga. Seja ela carga por compressão, que é suportar um peso, né, ou uma carga em seu maior eixo. Tensão, que é exatamente o vetor contrário, é como se você estivesse esticando o osso. E cisalhamento, que são forças perpendiculares ao maior eixo do osso. Então, aqui nós temos uma representação gráfica do que seria compressão, tensão, cisalhamento e as outros vetores complexos, como é o caso da torção e também vamos dizer assim, do arqueamento, né? Então, o arqueamento e a torção são variações mais complexas das forças básicas, que são as forças de compressão, tensão e cisalhamento. Basicamente, então, o tecido ósseo, ele em tempo integral, ele está sujeito a todo esse tipo de forças e vetores e tem que ser bem adaptado a esse tipo de estímulo, naturalmente. O interessante é que, para vocês terem uma ideia, um material ser muito bom em uma característica vetorial, dificilmente ele é também muito bom quando você fala do vetor oposto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para vocês terem uma ideia, quando é realizada a construção de edifícios, né, uma das estruturas que permitiu a construção dos arranha-céus, dos edifícios mais altos, é a presença do concreto armado. Né? O concreto armado nada mais é do que uma estrutura que leva em consideração em seu interior vigas de ferro ou de aço, entremeadas por uma espécie de cimento, né? E por que o concreto armado ele é feito dessa forma? Basicamente porque o cimento ele suporta muito bem a compressão, mas ele não suporta muito bem o estiramento, a tensão, né? Já o ferro, metal, é exatamente o oposto. Ele suporta muito bem a tensão, mas suporta muito mal a compressão. Ele tende a arquear, ele tende a distorcer. Então, o concreto armado ele reúne características opostas de dois materiais, que é o cimento e o aço, ou ferro, para poder construir um edifício. E quando você fala de tecido ósseo, o tecido ósseo é um tecido único, simples e que tem que suportar todas essas forças simultaneamente. Então, é uma situação complexa, uma situação difícil, evolutiva, né, de adaptação e de evolução durante milhares ou milhões de anos. Então, aqui nós temos uma situação simples, prática, na qual existe uma fratura diafisária do rádio da una, em que com um pequeno desvio. Então, quando eu falo de fratura, quais são os termos mais usados quando nós descrevemos ou caracterizamos uma fratura? Primeiro termo é cominuição. A cominuição é a formação de múltiplos fragmentos. Então, uma fratura com múltiplos fragmentos, nós falamos que é uma fratura cominutiva. Tá? Presença ou não do envolvimento articular. Isso é uma característica muito importante, porque o envolvimento articular, ele basicamente define um fator que complica a situação, né?
A presença da comunicação com a superfície articular, ela pode levar aí a hemartrose, né, que é o sangramento intraarticular, e inúmeras outras complicações, né, a formação de fragmentos ósseos ou osteocondrais, que podem ficar dentro da articulação, gerando bloqueio do movimento, principalmente da flexão. Então, assim, o envolvimento articular é uma situação que sempre deve ser investigada, relatada, tratada. Fratura exposta ou com presença de gás em partes moles, né? A fratura exposta é uma fratura também complexa, é uma fratura tecnicamente contaminada e a presença de gás em partes moles, esse gás você pode ver até no raio-x. Você não precisa de uma tomografia da ressonância, às vezes no raio-x você consegue ver gás, dependendo da quantidade. Isso também indica uma fratura exposta e ou uma fratura que está produzindo gás por contaminação bacteriana anaeróbica. Tá? Então, isso é uma informação também importante quando você avalia uma fratura. Presença de corpo estranho, também sempre um fator complicante, principalmente dependendo do corpo estranho. Quando é um corpo estranho orgânico, né, que pode entrar em putrefação ou contaminação com pedaço de madeira, né, outros tipos de tecido, tudo isso complica muito o tratamento dessa fratura. E a fratura patológica é uma situação bem peculiar, ela ocorre por perda da capacidade de resistência do tecido ósseo por infiltração de outros tipos de célula, naturalmente de natureza neoplásica. Então, um dos temas, quando a gente começa a falar de fratura, a gente tem que entender o que pode causar, então, a fratura, como que são classificadas essas fraturas. Basicamente, as fraturas, elas são por fadiga ou insuficiência. Fadiga, como o próprio nome já diz, eu tenho uma situação de sobrecarga mecânica em um tecido ósseo sadio. Tá? Então, um exemplo clássico aí de fratura por estresse, do tipo fratura por fadiga, é naquele tipo de atividade com exercício prolongado, onde existe uma fadiga da musculatura. Lembrando que o grupamento muscular, os grupos musculares que envolvem o tecido ósseo, é que protegem, né, o osso propriamente dito, o tecido ósseo propriamente dito. Quando eu tenho a fadiga muscular por atividade física prolongada, o tecido muscular ele reduz a sua capacidade de absorver energia e impacto. Então, essa energia é transferida diretamente para o tecido ósseo e, consequentemente, ele está mais sujeito à fratura. Então, por isso que quando você vai fazer uma atividade física, o condicionamento físico, o condicionamento muscular, ele é fundamental, principalmente quando você começa a fazer uma atividade de maior impacto ou de maior sobrecarga, né? Então, muito cuidado, pessoal, às vezes, né, principalmente quando a gente está aí na faixa dos 20 anos de idade, você fica empolgado com determinada atividade física, aí começa a achar que é o super-homem, a Mulher Maravilha da noite para o dia, né, e não é bem assim. A chance de você ter uma lesão e uma lesão séria, ela é importante, né? Se não fosse assim, você não teria fraturas em atletas, né? E pelo contrário, isso acontece com muita frequência. O outro tipo de fratura também do tipo fadiga é quando ocorrem microfraturas repetidas. Isso ocorre, por exemplo, com maratonistas, né? Com atletas que você tem aquele impacto persistente, prolongado, e que ele vai criando fraturas pequenas no osso trabecular, que com o tempo acabam por desabar a estrutura toda, né? Muito bem. Então, quais são os locais clássicos de fratura por estresse? Os locais clássicos de fratura por estresse são a tíbia, o colo do fêmur, os metatarsos
e também a base da coluna, principalmente por espondilólise. A gente vai falar do que se trata. Por que as fraturas de estresse geralmente são localizadas na metade inferior do corpo? Por questões, né, gravitacionais. Eu tenho uma sobrecarga mecânica muito maior do quadril para baixo. Então, é natural que as fraturas por estresse sejam mais comuns nos membros inferiores. Agora, nada impede que as fraturas por estresse aconteçam também nos membros superiores, principalmente em atividades específicas, né? Então, é só você pensar numa atividade laboral ou esportiva que pode predispor a fraturas por estresse nos membros superiores, tá? Isso vai depender muito, completamente, da biomecânica da atividade em questão. Então, tá aí. Quando a gente fala, então, de fratura por estresse, nós temos, então, uma sensibilidade diferente para cada método de imagem. O raio-x tem uma sensibilidade baixa, em torno de 40%, porque o raio-x quase que depende que você tenha uma fratura trabecular extensa ou cortical para que ele faça o diagnóstico. Por isso que a sensibilidade é tão baixa. Já a ressonância, ela tem um marcador que é fantástico, que é o edema ósseo no local onde você tem uma microfratura trabecular. Então, você tem uma microfratura, necessariamente você vai ter uma resposta inflamatória ao local dessa microfratura. Por menor que seja, 3, 4 milímetros, 1 milímetro. E essa atividade inflamatória, esse edema, por ser muito rico em água, então, nas sequências ponderadas em T2 e densidade de prótons, você detecta áreas de hipersinal nessas sequências e fica fácil você rastrear, então, possíveis áreas de fratura por estresse. Com isso, então, a ressonância tem uma sensibilidade muito alta. Olha só, eu tenho uma ressonância aqui de joelho. Nessa ressonância, eu tenho cortes coronais em A, cortes sagitais em B. Eu vejo uma faixa de hipossinal nessa sequência, que é um T2 com supressão de gordura. E ao redor, essa área escura de hipossinal é a área de colapso trabecular, onde o osso trabecular fraturou e colapsou. E ao redor eu vejo uma área de hipersinal, uma área branca, extensa ao redor, que é a área de edema de atividade inflamatória, que inclusive se estende para a musculatura, para os planos musculares extracorticais, né? Então, é fácil para mim fazer esse tipo de diagnóstico pela ressonância magnética. Aqui eu tenho uma mesma fratura e a representação dela pelo raio-x e pela ressonância. No raio-x, o que se destaca é a área de impacção trabecular, ou de desabamento ou colapso trabecular. Na ressonância, aqui no T2, isso nem sempre aparece muito bem, mas o edema ósseo, ele é bem extenso, é bem característico. Aqui uma fratura de colo do fêmur, também por estresse. Uma fratura incompleta, parcial, trabecular. Eu vejo uma faixa de hipossinal em T1, em T2 a área de edema ósseo. E no raio-x eu tenho dificuldade de caracterizar essa fratura incompleta do colo do fêmur. Aqui é uma fratura já consolidada, com reação periosteal, né, que é a formação do calo ósseo, que é uma reação periosteal compacta, bem definida, que é o que fica, né, após a consolidação satisfatória de determinadas fraturas. Então, na fratura do estresse tibial medial, nós temos uma área de envolvimento, geralmente no segmento medial
e diafisário da tíbia, em que existe esse tipo de fratura. Outra fratura por estresse também aqui no colo do fêmur, localização medial. Aqui uma fratura também por estresse, muito comum você ter essas fraturas por estresse em localização metatarsal, envolvendo aqui no caso a região diafisária do quarto metatarso. Aqui é uma fratura já em consolidação, já consolidada, você vê o colo ósseo bem formado aqui no segundo metatarso. E aqui eu vejo uma área de fratura com edema ósseo importante, edema da musculatura aqui, dos interósseos, lombricais, localizada exatamente na base aqui do segundo metatarso. Uma fratura que é difícil de ver pelo raio-x. O outro tipo de fratura, então, é a fratura por insuficiência. A fratura por insuficiência, ela é diferente da fratura por fadiga. Na verdade, a carga é uma carga normal, só que o osso é um osso doente. E essa doença óssea, né, essa patologia óssea, é representada principalmente pela osteopenia. Então, eu tenho uma situação que leva à osteopenia, que, consequentemente, interfere na capacidade desse tecido ósseo em suportar cargas relativamente pequenas, e eu vou ter, então, o colapso e a fratura. Essa fratura, esse tipo de fratura por insuficiência é muito comum na coluna, principalmente na coluna torácica e lombar, e também no sacro. Então, são os locais onde isso ocorre com maior frequência, e o perfil é sempre o mesmo. O perfil é aquele perfil do paciente osteopênico, né? Então, aqui eu tenho uma tomografia computadorizada no plano coronal, mostrando aqui as áreas onde aconteceu a fratura, envolvendo as duas asas do sacro e o corpo também sacral. Aqui, as asas sacrais. Outra fratura também, localizada no sacro. E aqui a ressonância mostrando a mesma coisa. Importante edema ósseo, uma sequência ponderada em T2. O edema, quando a ponderação em T1, ele fica com hipossinal, ele fica preto, acompanhando o líquido, né? O líquido é sempre a água, né? O líquor, a água é sempre com baixo sinal em T1, preto, e com hipersinal em T2, branco. Muito bem. Só ressaltando aqui, antes da gente falar da fratura de Colles, quando a gente fala de osteopenia, todo mundo lembra da osteoporose. Então é muito importante lembrar que a osteoporose não é a única causa de osteopenia, né? Nós temos diversas situações. Uso prolongado de corticoide, né? Pacientes com insuficiência renal e osteodistrofia renal. Então, são várias as condições que podem levar à osteopenia e, consequentemente, à fratura por insuficiência. Então, não se esqueçam disso. Bem, a fratura de Colles é uma fratura clássica, que ela ocorre no segmento metaepifisário, metadiafisário distal do rádio. Essa fratura ela é conhecida como fratura com deformidade em garfo de prata, porque o punho assume exatamente essa posição, como se fosse de um talher, de um garfo. E ela ocorre pelo mecanismo mais clássico de fratura que pode acontecer no membro superior, que é o tipo da fratura onde existe perda de equilíbrio, né? E a pessoa, num reflexo de proteção do tronco e da face, ela tende a assumir a posição de apoio palmar. E esse apoio palmar, então, ele pode levar à fratura clássica, que é a fratura de Colles. Na fratura de Colles, então, eu tenho basicamente um desvio
dorsal do fragmento distal. Então, esse fragmento distal, que é o fragmento metaepifisário do rádio, ele desloca dorsalmente. E por isso que forma, então, essa deformidade em garfo, exatamente por causa desse desvio. Na fratura de Colles, você pode ou não ter a fratura do processo estiloide da una. Isso daí é uma situação já relativamente variável. Então, desvio dorsal do fragmento distal, envolvimento metafisário, clássica, fratura de Colles. Muito bem. Existe uma outra variação, que é uma fratura, que é chamada de Colles invertida, ou fratura de Smith, onde o mecanismo de trauma é um pouco mais complexo, por isso que essa fratura é menos frequente. Então, o desvio do fragmento distal é um desvio volar, né, não é um desvio dorsal, o desvio ele é volar, e é a imagem, exatamente a imagem da fratura de Colles ao oposto. Então, é a fratura de Colles, ao invés do fragmento distal tem um desvio dorsal, eu tenho um desvio volar. E eu não vejo isso no AP. Você não vai conseguir separar a fratura de Colles da fratura de Smith na incidência em AP. Essa distinção ela vai ser feita apenas na incidência em perfil. Então, estejam muito atentos. Por isso que toda suspeita de fratura, você sempre solicita o exame radiográfico em duas incidências, geralmente é AP e perfil. Em alguns casos, você até precisa de algumas sequências, algumas incidências adicionais, mas duas incidências perpendiculares entre si, ou seja, em ortogonais, né, 90 graus entre si, é fundamental para o diagnóstico das fraturas, tá? Tenham sempre isso como uma situação que vocês não podem se esquecer de forma alguma. Solicitar, suspeita de fratura e olhar numa incidência só é um perigo. Eu tenho certeza que várias fraturas vocês vão deixar de diagnosticar. Então, outra fratura de Smith, desvio volar do fragmento distal, fratura de Smith. E é isso aí. Então, outra fratura muito comum aqui no punho, mão e punho, é a famosa fratura de escafoide. Então, o escafoide acaba sendo um ponto geral de impacto, uma vez que no momento da queda, as pessoas tendem a apoiar principalmente nas regiões tenares, né? Existe uma predileção pelo apoio tenar, porque pela própria a oposição dos polegares, né, eles dão mais estabilidade no momento da queda. Então, o apoio tende a ser um apoio tenar, e o osso do carpo, que acaba sofrendo maior esse impacto, acaba sendo o escafoide. Então, corresponde até 80% das fraturas carpais. Ele é muito mais comum em jovens, e ela tem algumas características que têm que ser levadas em consideração. A primeira delas é que a vascularização do escafoide é uma vascularização que é feita por um ramo palmar superficial recorrente, proveniente da artéria radial. E pelo fato, então, dessa irrigação ser uma irrigação recorrente, o segmento que tem menor perfusão ou vascularização é exatamente o polo proximal. Então, quanto mais próximo a fratura estiver localizada do polo proximal, maior a chance de não união ou de não consolidação dessa fratura. Então, fraturas próximas aqui da extremidade distal ou da articulação com os outros ossos do carpo, elas têm uma taxa, né, de consolidação infinitamente superior às fraturas localizadas próximas do polo proximal,
onde você às vezes pode ter união de apenas 1/3 das fraturas. Ah, mas tudo bem, mas se não unir, que problema tem? Na verdade, tem diversos problemas, tá? Diversos problemas. Um dos problemas é que essa não união vai formar uma situação de pseudartrose. A pseudartrose vai ser um fragmento aqui que não vai consolidar, que ele vai ficar interpondo nessa primeira fileira dos ossos do carpo, vai levar a uma instabilidade mecânica, vai precipitar uma situação de artrose precoce, né? Vai levar a uma perda da sustentação dos outros ossos do carpo e, consequentemente, também dos metacarpos. Ou seja, basicamente é como se você tivesse uma situação que você tivesse uma torre, né, de baralhos e você começasse a tirar as cartas de baixo. Tudo começa a desabar, né? Então, uma simples fratura de escafoide maltratada é uma situação relativamente catastrófica a longo prazo. Muito bem, então, nós temos no raio-x uma situação que é a da fratura oculta. A fratura oculta é aquela fratura do escafoide que não aparece no raio-x. Então, se você continua com a suspeita da fratura, faça a ressonância magnética. Ela vai detectar com muita facilidade a fratura oculta. Se por algum motivo o paciente não tiver condições de fazer a ressonância, ou claustrofobia, ou condição financeira, ou local onde você está não tem acesso à ressonância, se bem que isso é cada vez mais difícil, mas, bem, não consegue fazer ressonância. Então você repete o raio-x pelo menos uma semana depois, preferencialmente com o paciente em punho cerrado. Né? Isso daí acaba aumentando a sensibilidade do rastreamento do método das fraturas de escafoide. E também com punho cerrado você consegue avaliar uma possível lesão do ligamento escafolunar, que é o ligamento que une o escafoide ao semilunar. Muito bem. Outra complicação também da fratura de escafoide é a necrose vascular. Então, além da não união, aquele segmento fica sem vascularização. Aí ele começa a fragmentar mais ainda. Então, aqui uma fratura de escafoide, terço médio, fratura transversa, fratura clássica. Outra fratura transversa também de terço médio, sem desvio, aparentemente sem rotação. Então, ela, via de regra, tem um bom índice de consolidação em primeira intenção. Uma das complicações, então, é a ruptura do ligamento escafolunar. A ruptura desse ligamento leva ao afastamento entre o escafoide e o semilunar. E um radiologista no século passado chamou esse sinal de Terry Thomas, em homenagem a esse comediante que fazia muito sucesso na época nos Estados Unidos e que tinha essa diastase aí dos incisivos e por isso acabou ficando com o sinal de Terry Thomas, né? Com certeza o comediante não se sentiu ofendido e não o professor radiologista, né? Nós estamos falando aí da década de 50 do século passado. Muito bem. Fratura do colo do fêmur. A fratura do colo do fêmur, ela tem uma série de situações que variam de acordo com a localização dessa fratura. Mais próxima da sua base, que é uma fratura base cervical, no terço médio, transcervical, e próxima da cabeça do fêmur, que é a fratura subcapital. Essa fratura, via de regra, na maioria das vezes, elas ocorrem por um trauma de alto impacto, quando nós estamos falando de pacientes jovens, ou por traumas relativamente pequenos em pacientes com maior grau de osteopenia, como é o caso, principalmente, dos pacientes com idade mais avançada. Basicamente, a identificação da área de fratura, ela pode ser feita diretamente no raio-x. Existem algumas condições que acabam facilitando esse diagnóstico. Um deles
é a identificação da linha de Shenton, que é uma linha que você consegue ver muito bem no raio-x de bacia, na qual existe uma aparente continuação desse arco que começa no limite medial do fêmur, passando pelo colo do fêmur e passando pelo ramo superior do pubis. Então, essa é a linha de Shenton. Quando você tem uma fratura, existe uma tendência à perda desse arco natural. Então, aqui eu vejo um fêmur íntegro, onde esse arco é um arco que ele continua, né, um arco natural. Aqui eu tenho uma fratura e você vê que tem um salto. Aqui tem um ponto, depois você desce e continua o arco, ou seja, você perde essa continuação natural do arco. Então é uma forma indireta de te ajudar no diagnóstico de fratura do colo do fêmur. Muito bem, às vezes uma incidência em AP, você não consegue fazer o diagnóstico, você acaba fazendo incidências adicionais, oblíquas, que podem auxiliar no rastreamento dessas fraturas no colo femoral. Então, eu tenho aqui uma fratura muito bem delimitada, né, mostrando uma área aí. Essa é uma fratura que demorou a ser tratada, acabou causando início já de uma pseudartrose, esclerose óssea, né, e é uma situação também muito grave, principalmente quando não é tratada precocemente. Existem outros tipos de fratura que são também importantes e que têm localização específica. Nós vamos falar de algumas delas, daquelas que são mais importantes. No membro inferior nós temos as fraturas maleolares, aqui uma fratura de maleolo medial, uma fratura que ocorre, na maioria das vezes, por trauma inversão, em que existe, então, um destacamento de parte do maleolo medial. Nessa outra imagem aqui, nós temos um paciente, é um paciente pediátrico, em que ele estava andando de bicicleta e teve uma queda com uma torção do pé. Então ele fez o raio-x, procurou auxílio médico, ele fez o raio-x que mostrou então essa imagem. Vocês sabem me dizer aonde que está a fratura? Muito bem, quinto metatarso. Altura do Neymar. É isso aí. Não, na verdade, o que acontece? Vocês devem estar se referindo a isso aqui. Na base do quinto metatarso, existe uma linha radiotransparente que está bem localizada, né, nessa base aqui. E vocês interpretaram, então, como uma fratura no quinto metatarso. Só que nós estamos falando de um paciente pediátrico. Esse paciente, ele ainda está em crescimento. Todo o pé, de um modo geral. Então, se vocês olharem com calma, vocês vão ver que as cartilagens epifisárias estão presentes. Tá vendo aqui, ó? Em todos os metatarsos, nas falanges proximais e mesmo nas falanges médias e distais. Então, isso aqui não é fratura. Isso aqui é uma cartilagem de crescimento, é um centro de ossificação secundário do quinto metatarso. Então, cuidado, porque nem tudo que parece ser fratura é fratura, né? Então, às vezes, é interessante lembrar que tem muitas situações que podem induzir o médico ao erro. Uma delas é essa, é o paciente pediátrico, que ainda não teve, vamos dizer assim, a maturação completa do tecido ósseo no pé. Aqui sim, ó. Aqui eu estou falando de um adulto, eu não tenho mais cartilagem epifisária, eu tenho uma linha de fratura, uma linha transversa. Aquela imagem era uma imagem oblíqua, tá? Aqui é transversa, o eixo já é diferente, o paciente é diferente.
É uma fratura de base do quinto metatarso. E uma das grandes complicações, essa fratura é uma fratura, na maioria das vezes, cirúrgica, porque na base do quinto metatarso é a inserção do fibular curto, do tendão do fibular curto. E isso acaba por exercer uma tração, uma avulsão desse fragmento, não deixando ele consolidar. Então, na maioria das vezes, esse fragmento ele tem que ser fixado cirurgicamente, porque senão a fratura acaba não consolidando. Então, algumas variações das fraturas mais comuns no quinto metatarso, né? Aqui, outra fratura é a fratura de Montague, que é uma fratura complexa, envolvendo a una, envolvendo uma eventual luxação, subluxação no cotovelo. Mesma coisa aqui, uma fratura de Montague. E aqui a variante, que é a fratura de Galeazzi, onde ao invés da fratura ser na una, a fratura é no rádio, podendo ou não haver luxação do cotovelo. Então, é uma fratura complexa também, que pode acontecer no antebraço, no membro superior. E o que era no primeiro metatarso na imagem anterior? Então, vamos voltar no primeiro metatarso. Está se referindo a essa imagem aqui? Isso. Alguém tem ideia do que é isso aqui no primeiro metatarso? Sim. São dois sesamoides, tá? Sesamoide medial, sesamoide lateral. Sesamoides são ossículos acessórios, né? E no caso, ele tem esse nome aí de sesamoide, porque ele se parece, né, no termo latim, de sésamo, né, que é semente de gergelim. Então, eles acreditavam, os primeiros anatomistas, achavam que eram ossos muito pequenos e que por serem muito pequenos, eram tão pequenos quanto as sementes de gergelim. Não é um exagero, porque a semente de gergelim é muito pequena mesmo. Mas aí ficou com o nome de sesamoide, por se parecer com, né? A terminação oide é semelhante a. Então, sesamoide. Então aí, eles são os ossículos acessórios mais comuns. O sesamoide mais comum, ou maior sesamoide que nós temos, é a patela. Sesamoide é uma coisa, ossículo acessório é outra coisa. Tem algumas diferenças técnicas aí que depois, se vocês quiserem, eu posso explicar com calma. Muito bem. Então, voltando aqui, fratura de Galeazzi, de nada. Uma variante, então, a fratura é uma fratura diafisária do rádio, com ou não luxação do cotovelo, né? Então, é uma fratura complexa, porque aqui eu tenho uma situação de cavalgamento. Então, não só houve o desvio, como o cavalgamento, ou a interposição parcial das duas diáfises. Então, as fraturas vão ficando complexas, vão precisando, por exemplo, de uma situação de redução dessas fraturas. Muito bem. Então, basicamente, eu fiz esse intervalo, então, essa é uma aula mais tranquila, né, de um assunto que é mais, assim, mais fácil de ser abordado. Eu coloquei, então, as fraturas que são mais importantes, que são mais frequentes. Nós vamos acabar falando de fraturas em todo... sem ser a aula que vem a próxima, nós vamos falar de trauma na coluna vertebral. Aí a gente vai falar de fraturas específicas da coluna vertebral, que são também muito importantes. Uma delas é a espondilólise, que a gente vai falar na aula que vem. Na aula que vem, não. Na próxima, sem ser que vem a próxima. E aí a gente continua. Tá? E quanto ao material aí, slide 50, posso, lógico.
Pois não. Pode perguntar. Na base do calcânio, na imagem direita, há alguma fratura? Boa pergunta. Então, na base do calcânio aqui, na verdade, na tuberosidade do calcânio, né, existe uma fratura? Não, não existe. Aqui existe outra placa epifisária, outra cartilagem epifisária do calcânio, que é uma cartilagem de crescimento exatamente na tuberosidade do calcânio, onde ocorre a inserção do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo. Inclusive, essa cartilagem epifisária, especificamente, ela, no paciente pediátrico, ela pode ter o que a gente chama de uma situação de epifisiólise, né, ou de escorregamento, deslizamento, né, das extremidades ósseas, que é a doença de Sever, que é uma doença comum do paciente pediátrico nessa região do calcânio. Tá? Então, isso aqui é uma cartilagem de crescimento, não é uma fratura. Mas muito bem visto, até porque está até difícil de ver aqui nesse slide, porque a janela desse raio-x está mais para partes moles para mostrar essa imagem aqui. Né, você conseguiu ver uma coisa até difícil de ver nessa imagem especificamente. Tá? De parabéns. Slide 51, vamos lá. Pode perguntar. Acho que eu já até sei a pergunta. Deve ser na falange proximal do quarto dedo. Isso, exatamente. Isso. Está se referindo a isso aqui, ó. Né, essa imagem aqui, oblíqua. Na verdade, essa imagem aqui é outra área de fratura, tá? Uma fratura também menor, né? Localizada aqui na falange proximal do quarto dedo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode ter sobreposição de partes moles no dedo e simular uma fratura, tá? Nesse caso é uma fratura de fato, mas às vezes algumas imagens podem acabar induzindo a fratura. Entre essas imagens, nós temos, entre esses artefatos, nós temos a sobreposição com partes moles, né? E outra situação também que é muito comum, que pode simular a fratura, são os sulcos vasculares, né? Onde você tem trajeto vascular que pode acabar simulando uma fratura, tá? Nesse caso aqui é fratura mesmo, não é artefatual. Por quê? Porque eu não consigo ver a integridade da cortical nesse ponto aqui, tá? Então também é uma fratura. O trauma que levou a essa fratura acabou levando a essa também, ok? Maravilha. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, vamos perguntar. Então tá. Então, nós encerramos então por aqui, tá? O material então com os trabalhos, com os slides já foi enviado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao trabalho, fiquem à vontade, ok? Uma boa noite então para todos vocês.